Olá pessoal da Progresso Vestibulares, eu sou o professor Lincoln e hoje nós iremos iniciar a nossa aula de matemática. Hoje o nosso tema será conjuntos numéricos. Então hoje nós vamos ver alguns conjuntos numéricos, né? Todas as operações que envolvem os conjuntos numéricos, cada operação, né? Que está ligada acerca desses conjuntos numéricos, cada propriedade desses conjuntos, né? Nós vamos iniciar pelo conjunto dos números naturais, né? O conjunto dos números naturais são formados, né, pelos números onde nós conseguimos, né, fazer a contagem dos elementos, né? Então o conjunto dos números naturais é o primeiro conjunto numérico que existiu aí na história, né, com o princípio da contagem, com exceção do número zero, ok? Então, né, desde a pré-história, né, nós temos lá, teve, né, a necessidade, né, da contagem numérica, ou seja, né, contar quantidade de gado, quantidade de um certo alimento, né, e aí eles começaram, né, a utilizar o princípio da contagem, 1, 2, 3, 4, 5, né, então naquela época o zero ainda não existiam, né, eles representavam essas quantidades através de desenhos, né, e que hoje nós conhecemos, né, como as pinturas rupestres, né? Ao passar do tempo, a necessidade do zero, né, para representar que a ideia de não haver nada, né, de um elemento vazio, né, algo que está faltando ou algo que zerou, acabou, né, não tem mais, né? Então o zero surgiu aí com essa necessidade, ok? Os conjuntos numéricos, né, todos eles são constituídos de algarismos, né, de 0 a 9, porque nós trabalhamos no sistema decimal, ou seja, 10 unidades, né? Então a gente começa do zero, a primeira unidade, até o 9, né? E nós chamamos, né, esse princípio aqui, né, esse conjunto, né, dos números naturais formados pelos números inteiros positivos, né? Ou seja, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até infinito positivo, né, que a gente chama aqui nessa reticências aqui, seria o infinito positivo. Ou seja, ele é um conjunto que cresce, né, até o infinito, né? O zero ele não é um número natural, né, propriamente dito, né, porque ele não é um número de contagem natural, como eu disse, né? Então ele não necessariamente não faz parte do conjunto dos números naturais, mas vamos adotar, né, o zero como, né, o pertencente do conjunto dos números naturais, pois a maior parte da literatura, né, que traz essas questões de conjuntos numéricos, né, traz o zero já pertencente ao conjunto dos números naturais. Existe até, né, uma certa briga aí, né, entre alguns matemáticos querendo tirar ou colocar o zero, né? E aí para isso foi criado aqui, né, o conjunto dos números naturais, né, positivos. A gente chama de naturais positivos, que é com essa estrelinha aqui, né, nós chamamos de asterisco, né? Então naturais asterisco, ou seja, é todo o conjunto dos números naturais excluindo o zero, ou seja, exceto o zero. Então nós representamos ele da mesma forma que nós representamos o conjunto dos naturais, né, inteiro aqui, né? Certo? Só que tirando o zero. Então ele começa com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai até o infinito, tá? O conjunto dos números naturais é representado por essa letrinha N, tá? Tem várias formas de escrever essa letra N, tá? Principalmente manuscrito, né? Mas o mais comum mesmo é representado dessa seguinte forma aqui, ok? Com esses dois risquinhos aqui no meio, né? Então, como eu disse, né, nós podemos ter, né, o conjunto dos números naturais com o asterisco, né, que representa a exclusão do número zero. Na verdade, todos os conjuntos numéricos que nós veremos na nossa aula, podemos escrever ele com o asterisco. Então, quando vocês virem numa prova ou em algum livro, né, com esse asterisco em cima do nome, né, do símbolo do meu conjunto, isso significa que são aqueles números daquele conjunto com a exclusão do zero, né? O asterisco é a exclusão do zero, ok? Os 3 pontos, né,
representam aí infinitos números naturais, tá? E nós temos alguns conceitos básicos, né, para os números naturais. Por exemplo, o sucessor. O sucessor é o próximo número natural, né? Por exemplo, qual que é o sucessor de 4? Né? O sucessor de 4 é 5, né? Ou seja, o próximo número natural. Então, no conjunto dos números naturais, nós não trabalhamos com números decimais. Nós não trabalhamos com vírgula, com frações, né? Nem todas as operações nós conseguimos fazer no conjunto dos números naturais, certo? O sucessor de 51 é 52, o sucessor de 20 é 21, o sucessor de 2 é 3. Então, o sucessor é sempre o próximo número, né? Nós podemos representar essa mesma ideia utilizando o número n, né? O que é o número n? A gente chama de enésimo número, né? Ou enésima posição, né? Esse n, né, é só um número genérico, né? Como se fosse uma formulinha, né? A gente trabalha ali da forma algébrica, né? Ou seja, representando por letras, né? A parte que ninguém gosta, né? A matemática, né, se dividiu, né? Quando se usava só números e letras, né? Então nós temos aqui, retomando, a parte do n, né? Como que seria, né, o sucessor de n? Bom, se nós trabalhamos aqui, né, com o nosso conjunto, deixa eu pegar minha canetinha aqui, né? Então, por exemplo, aqui, se eu tenho aqui o 4, né? Quem que é o sucessor de 4? O sucessor do 4, sucessor de 4 vai ser o 4 mais 1, certo? 4 mais 1, então meu próximo elemento é o 5. Então o meu sucessor de 4 é o 5, porque 4 mais 1 é 5. Quem que é o sucessor de 7? 7, pega o 7 mais 1, né? 7 mais 1 é 8, né? Então o sucessor de 7 é 8, né? Então o que é o sucessor de n? Né? O que seria o meu n aqui? Né? O meu n é um número. Esse n pode ser o 5, pode ser o 6, pode ser o 7. É um número qualquer, a gente chama isso de número genérico, tá? Então o n é o nosso número genérico, tá? Então quem que é o sucessor de n? Bom, é o n mais 1. Só que no caso, né, nós não conseguimos definir qual que seria esse resultado, né? Quem que é o n? Quem que é o sucessor de n aí no caso? É o n mais 1. Se o n for 80, vai ser 80 mais 1. É só substituir, né, esse meu número, né, por n, né? N substitui por esse número aí, tá bom? Então o sucessor, ele sempre vai ter essa característica. Ele sempre vai ter essa ideia daquele número que eu quero trabalhar e somar uma unidade. E quem que é o sucessor do sucessor, né? Vamos falar assim, quem que é o sucessor do sucessor de 4? Ele está querendo saber o quê? Bom, o sucessor de 4 é o 4 mais 1. E o sucessor de 4 mais 1, o 5, né, no caso, né, é mais uma unidade também. Ou seja, no caso aqui seria 4 mais 1 mais 1. No caso aqui, 6. Ou seja, quem é o sucessor do sucessor de 4? É o 4 mais 1, porque o sucessor de 4 é 4 mais 1, né? Ou seja, o 5. Né? Então, quem é o sucessor do sucessor de 4? O sucessor de 4 é 5. Quem é o sucessor de 5? É o 6. Né? Fica um pouco confuso? Fica, mas é um pouquinho dessa forma que a gente traz a lógica matemática no meio dos nossos cálculos. Né? Então, o sucessor do sucessor de 4 é o 4 mais 1 mais 1, no caso. Então, ele quer saber dois sucessores, né? Os dois próximos sucessores. Né? Então, a gente faz essa continha. Né? No caso do n, seria n mais 1 mais 1. Né? Então, a gente sempre vai somando. A cada sucessor que eu quero saber, eu vou somando uma unidade, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Ou uma mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. No caso aqui do sucessor, nós somamos o 4 mais 2, né? Certo? 1 mais 1, 2, certo? Fica um pouquinho confuso, né? Mas tentem abstrair essa ideia, né, do próximo do próximo, né? Quem que é o próximo do próximo? O que a gente fala muito, né, no nosso dia a dia é o amanhã e o depois de amanhã, né? Então se hoje for sábado, por exemplo, o amanhã é domingo e o depois de amanhã
Depois de amanhã é depois de domingo. Depois de amanhã, então, no caso, é segunda-feira, já que, por exemplo, hoje é sábado, né? Então, a gente começa a ter a mesma ideia do sucessor, o sucessor do sucessor, né? Trabalhando, então, também com a questão do sucessor, nós temos, né, a operação inversa, que é o antecessor, né? Por exemplo, quem é o antecessor de 8? É o que vem antes, é o número natural anterior. Então, o antecessor de 8 é o 7. Qual que é o antecessor de 20? É o 19, é o que vem antes, né? Lembra lá da contagem, né? 0, 1, 2, 3, 4, certo? Quem que é o antecessor de 77? É o 76, né? Dessa mesma forma, nós também podemos escrever de uma forma algébrica, utilizando o n, né? Ou seja, podemos escrever como n menos 1. Então, o sucessor... Então, vamos lá. Então, nós temos aqui um número chamado n, certo? Quem que é o sucessor de n? Quem que é o próximo número? É o n mais 1. E quem que é o antecessor? O antecessor é o n menos 1. Ah, professor, está um pouco confuso. Vamos pegar um número como base? Vamos pegar o 10 como sendo o n. Então, vou colocar aqui, ó, o n, então, vale 10. Então, como é que fica? O n é o nosso ponto referencial, tá? Então, no caso, eu peguei o 10, então o 10 é o nosso ponto referencial, ok? Então, qual que é o sucessor de 10? É o 10 mais 1, ou seja, 11. Qual que é o antecessor de 10? É o 10 menos 1, ou seja, 9. E aí a gente forma uma sequência numérica. Ou seja, fica o quê? Então, se eu substituir o n por 10, vai ficar o seguinte, ó, 10 menos 1, o próximo é o próprio 10, e o próximo é o 10 mais 1. 10 menos 1 é o antecessor de 10, ou seja, 9. 9, o próprio 10, né? E o sucessor de 10 é o 10 mais 1, que vai ser o próprio 11, certo? Então, aqui nós formamos uma sequência numérica, olha lá. Uma sequência numérica, certo? Onde nós temos ali infinitos números, nós podemos ter vários antecessores, né? Para cada número natural existe um antecessor e um sucessor, sempre, para todos os números naturais, excluindo o zero, né? Obviamente, né? Porque atrás do zero, no conjunto dos números naturais, ele não tem nada, né? É do zero em diante, né? Mas tirando o zero, todos os números naturais possuem um sucessor e um antecessor, tá? Números consecutivos, né? Já entrando aqui na mesma ideia, né? Entrando aqui um gancho aqui do antecessor, né? Olha lá, nós fizemos aqui uma sequência, 9, 10, 11, né? Foi proposital, né? Porque nós trabalhamos também números sequenciais, ou seja, números consecutivos. O que são números consecutivos? Né? São números seguidos uns dos outros, né? Eles estão na mesma ordem, ou seja, do 9 vai para o 10, do 10 vai para o 11, é um seguido do outro, né? Então, o 9, o 10 e o 11 são números consecutivos. O 1, 2, 3 são números consecutivos. 5, 6 e 7 são números consecutivos. Porém, o 10, 9 e 11 não são consecutivos. Por que eles não são consecutivos? Porque eles estão fora da ordem. Ó, para seguir a mesma ordem, ó, do 10 para o 9 não é o antecessor de 10? Então, para seguir a mesma ordem, tem que ter de novo outro antecessor aqui. Ou seja, o antecessor de 9 é 8. E aí sim ele seria um número consecutivo. Mas aí do 9 ele pulou para o 11, que é o sucessor de 10. Então está fora da ordem. Então, se ele está fora da ordem, ele não é considerado um número consecutivo. Certo? Bom, nós temos os números naturais pares, né? Então, aqui que inicia aquela ideia do que é um número natural, par, o que é um número par, o que é um número ímpar, né? O número par, pessoal, é todo número que pode ser divididos por 2 e não deixa resto, tá? Ou seja, o zero também é par, tá? O que é o resto? A gente vai ver lá na divisão, lá certinho o que seria isso. Mas, já adiantando, todos os números que terminam em 0, terminam em 2, terminam em 4, terminam em 6 ou 8 são números pares, ok? O que é uma divisão exata? O que é uma divisão, né, que não deixa resto, né? Eu já dei a resposta aí, na verdade, né? O que é uma divisão que não deixa resto? É uma divisão exata. 4 dividido por 2. Eu tenho R$4, vou dividir para 2 pessoas.
vai dar R$2 para cada. Eu tenho R$6, vou dividir para 2 pessoas, dá R$3 para cada. Sobra alguma coisa? Não, não sobra, né? Cuidado com essa questão aí da divisão, tá? Então, no caso aqui, vamos pensar aqui assim, ó. Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, o 6 e vou dividir ele por 2, ó, já adiantando um pouquinho aqui, ó. O que significa a divisão? A divisão é o inverso da multiplicação. Que número que eu multipliquei o 2 para chegar no 6? Então, que número que eu multipliquei o 2 para chegar no 6? Né? Foi o 3, né? Tem que lembrar um pouquinho da tabuada, tá? Então, ó, 3, porque 3 vezes 2 é igual a 6. Então, pega aqui, ó, menos 6, né? Certo? Porque, ó, 3 vezes 2 dá menos 6. E 6 menos 6 dá 0. Esse 0, pessoal, é chamado de resto. Opa. É o resto da minha divisão. E esse 3 aqui? Esse 3 é chamado de quociente. Opa, ficou um pouquinho fora aqui. Quociente, né? Certo? Então, esse 3 aí é chamado de quociente, tá? O que seria o meu quociente? Só deixar uma aqui, né? Tem um certo toque, né? Então, quociente, né? O que é o quociente? Ficou parecendo um A, né? Aí, ó, quociente. Tá um pouquinho feio, mas tá válido, né? Quociente é o resultado da minha divisão, certo? Ou seja, é uma divisão exata, certo? Que deu o resto 0. Então, o meu resto foi 0, ou seja, foi uma divisão exata. Consegui dividir todos os elementos do meu conjunto sem sobrar nada. Então, quer dizer que o 6 é um número par, né? Vamos dividir um outro número aqui. Vou pegar aqui um número, sei lá, um 7, por exemplo, né? Vou pegar um 7 aqui. Então, eu pego o 7 e vou dividir ele, né? Olha lá. Vou pegar o 7 e vou dividir por 2. Bom, vamos lá, por 2. Existe o 7 na tabuada do 2? Não, vamos lembrar dos múltiplos de 2. O que são os múltiplos? A tabuada, né? Como vocês conhecem, né? Então, nós temos aqui o 2, né? Que 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2 é 4. Então, o 2 e o 4 são múltiplos de 2. 3 vezes 2 é 6. Ou 2 vezes 3, né? Que é a mesma coisa, né? É 6, 2, 4, 6. E depois, 2 vezes 4, que é 8. Então, nós temos o 2... o 4, o 6 e o 8. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4. Então, ó, o 2 vezes 3 dá 6. O 2 vezes 4 dá 8. Ou seja, o 8 não dá para... O 8 não pode ser, né? Porque a nossa conta, né, é 7 dividido por 2. Então, o 8 passa. Então, tem que ser sempre um número igual ou menor. Então, 2 vezes 3 dá 6. O 6 é um número que está dentro do 7 ali, ok? Então, beleza. Então, vou utilizar como base o número, o 3 aqui, né? O 6, né? No caso, né? Então, 2 vezes 3 dá 6. Então, 7 menos 6 sobra 1. Esse 1, a gente vai falar assim, mas professor, dá para dividir 1 por 2, dá meio, né? Se for R$7, dá R$3,50 para cada um dos dois. Ok, é verdade, tá certo. Porém, o nosso conjunto dos números naturais, né, não permite esse tipo de número. O conjunto dos números naturais não permite números com vírgula. Números decimais, números fracionários, não permite, né? Ou seja, somente números inteiros e positivos. Então, a minha conta pararia aqui, ó, 3. Então, se perguntasse lá, faz a divisão natural, né? A divisão do número natural 3 por 2, né? Ou dentro do conjunto dos números naturais, qual que é o resultado? É 3, pararia aqui, ó, não avança. E ele sobrou resto 1. Esse resto 1, todos os números ímpares dividido por 2 deixam resto 1. Ou seja, eu acabei de descobrir que o número 7, por deixar resto 1, ele é um número ímpar. Ou, né, ó, os números 0, 2, 4, 6 e 8 são pares, já os ímpares são os outros, né? Todos os números que finalizam em 1, 3, 5, 7, 9. É todo o número que finaliza, certo? Todo o número que finaliza. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, 1329. Ele é um número ímpar. Se eu pegar aqui, ó,
2.223. Ele é um número ímpar, porque o primeiro é porque finaliza com 9. O segundo é que finaliza com 3, também é ímpar. Então, se eu pegar um outro número, ó, ele pode começar com números ímpares, mas o final dele é o que rege se ele é um número ímpar ou par. Então, ó, se eu pegar aqui esse número aqui, ó, sei lá, 1, 3, 5, 8. 1, 3, 5, 8. Ó, o 1 é ímpar, o 3 é ímpar, o 5 é ímpar. Mas o último número é par. Então, como que nós colocamos essa representação? Nós colocamos como o número 8 sendo um número par, certo? Então, 1358 é par, certo? Continuando aqui, né? Então, importante aqui, né? Fazendo nossas continhas, né? Algumas operações, né? A soma ou a subtração de dois números pares tem como resultado par. A soma, né? Adição, né? A soma aqui pode ser adição também, né? A soma, em específico na matemática, pode ser tanto adição quanto subtração. A soma significa unir dois números. Esses números podem ser negativos ou positivos. Aí a gente tem que fazer aquela regrinha, né? Estou devendo, tenho tanto para pagar, né? E aí faz essa regrinha e a gente consegue manipular bem a situação. E lembrando que no conjunto dos números naturais não existe números negativos, somente números positivos, ok? Então nós temos aqui 12 mais 8 igual a 20, né? Olha lá, número par, deu um número par, certo? Olha lá, 12 menos 8, né? Número par, resultou num número par. Vamos fazer essa continha aqui do lado aqui pra gente ver como é que fica? Então, olha lá, 12 mais 8, ó, tem que ser unidade embaixo de unidade, ó, o 2 é uma unidade, o 8 é uma unidade. O 1 é uma dezena, né? Certo? Dezena embaixo de dezena, certo? Por isso que depois do 8 ali fica, né, em branco ali, ó. 8 mais 2. Então, a gente pega o 8 e soma duas unidades. Ou pega o 2 e soma duas unidades. Tanto faz, tá? A ordem, tá bom? Então, vai falar 8 mais duas unidades. Então, 8 mais 2, 9, 10. O 10 não cabe na nossa casa aqui embaixo. Cada unidade aqui, ó, lembra do comecinho que eu falei, né? As nossas unidades, os nossos algarismos é de 0 a 9, certo? Se passou, quer dizer que eu preciso fazer equivalência para o outro lado, né? Então, ó, unidade é tudo aqui, dezena é aqui, ó. Tá vendo que aqui é o número 12? O 2 é a unidade do 12. O 1 aqui, seria o 10, né? É a dezena do número 12, certo? Então, como 2 mais 8 dá 10, como que eu faço essa conta? Eu represento o zero aqui embaixo. Opa, represento o zero aqui embaixo e subo uma unidade lá em cima. Aí agora eu vou fazer o quê? 1 mais o que tiver aqui, né? 1 mais o que tiver aí, o que nós temos aí? 1 mais o que tiver aí é 0, né? 1 mais 0 é 0. Só que daí eu tenho o que lá em cima? Eu tenho o númerozinho 1 lá em cima. Então fica 1 mais 1, fica o número 2. 1 mais 1, 2. Então dá 20. Né? Outra forma da gente contar isso, a gente pode contar isso no dedo mesmo, né? 12 mais 8, né? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 12 mais 8, certo? Então a gente também pode fazer a conta dessa forma, tá bom? 12 menos 8, ó lá. 12 menos 8. Vamos fazer essa continha aqui também, para a gente relembrar, né, alguns conceitos, né? 12 menos 8. A gente pode fazer isso de duas formas, contando mesmo, né? 12 menos 8. 12 tira 8, né? 12 tira 8. 12 tira 8. Como que a gente faz? 12. Aí vai contando. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Então, 12 menos 8, né? Dá 4. Ou a gente pode ir pela regrinha do empréstimo lá, né? Olha lá, 2 dá para tirar 8? Não dá. 2 é menor do que 8. Então, o que a gente faz?
vou trocar minha corzinha aqui, ó, a gente faz o seguinte, a gente empresta do amiguinho do lado. Aqui vai ficar, como é 1, emprestou uma unidade do amiguinho do lado, fica 0. E agora aqui fica, coloca 1 ali, né? Fica 12, que é a mesma regra, na verdade, né? E agora a gente faz uma operação que é um pouquinho inversa. Quanto que falta do 8 para chegar no 12? Bom, 8 para chegar no 12, faltam 4 unidades. Ó, 8, 9, 10, 11, 12. Faltam 4 unidades. Então, do 8 para chegar no 12, o resultado é 4. Aí nós temos aqui, ó, 0 para chegar no 0 é 0, né? Então, a minha conta para aqui. Ou fica em 0,4 ou em 4, que é a mesma regra. Tá bom? Certo? Então, a gente viu aqui também como é que faz as nossas operações de soma, adição e subtração, tá? Viu ali que chega realmente nos números, né? Ó, é uma soma ou subtração, né? Adição ou subtração de números pares, ele chega no número par. E aqui, né? Um outro exemplo, né? Ó, 13 mais 7, ó, ímpar e ímpar, né? Chega no resultado par. Ué, que estranho. Por que dá isso? Ó, ímpar menos ímpar dá um outro resultado par. Ué, por que também deu o resultado par? Lembra daquele resto 1? Quando eu pego dois números pares, o resto dos dois é par, né? O resto é 0, certo? Então, dois números pares, né? O resto é 0. Quando eu faço a adição, né, de dois números pares, é a mesma coisa que eu estivesse fazendo uma divisão e pegando os restos e somando ali também. Ou seja, 0 com 0 é 0, é um número par. E quando eu pego ali uns números ímpares, os números ímpares, ele tem restos 1. Como eu estou somando dois números ímpares, eu estou pegando o resto dos dois números ímpares, que é 1 e 1, e somando. O resto vai dar 2. E 2 é um número par, né? Ou seja, 2 dividido por 2 dá 1 com o resto 0. Ou seja, também chegamos no resultado par. Então, a adição e a subtração de dois números pares ou dois números ímpares tem um resultado número par. Agora, se um for par e outro for ímpar, ou um for ímpar e outro for par, o resultado vai ser ímpar, porque eu estou somando um número com resto 0 com um número que é resto 1. 1 mais 0 é 1. E números com resto 1 são números ímpares. Ok? Vamos olhar mais algumas propriedades aqui. Aqui, pessoal, para a gente relembrar isso daqui, a gente tem que lembrar da nossa tabuada, né? Lembra lá da tabuadinha, né? Na dúvida, o que vocês fazem, né? Por exemplo, eu quero saber quanto que é 8 vezes 6. Ou 6 vezes 8, tá? Porque né, os nossos números, né? Eles também podem ser, a ordem dos fatores, né? Como a gente diz, né? Não altera o produto. O que são fatores? Fatores são os números que estão multiplicando, tá? Então, a ordem deles não altera o produto. O que é produto? Produto é chamado de resultado de uma multiplicação. Igual o quociente, né, que eu disse, né? O que é quociente? É o resultado da divisão. E o produto? Produto é o resultado de uma multiplicação, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, vamos lá pegar a tabuadinha do 8, né? O do 8 ou do 6, tá? Tudo faz, né? Ó, o que a gente faz? 8 vezes 1 é igual a 8. 8 vezes 2 é igual a 8 mais 8, né? 2 vezes o 8, né? É 16. Aí, ó, 8 vezes 3 é mais 8, né? Ou seja, 16 mais 8 é 24. A gente vai fazendo isso de 8 em 8, até a gente chegar no 8 vezes 6, que vai dar, né? Ó, 8 vezes 5, lembra da tabuada do 5, né? O 5 é bem bacana, né? 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10, e ele sempre vai subir de 5 em 5. Então é bem tranquilo, ó. 5, 10, 15, 20, 25, né? Até indo. O 8 vezes 5 é 40, né? 8 vezes 5 é 40. 8 vezes 6 é 40 mais 8, certo? Então, 48, certo? E vai fazendo isso, né? Todos os números. Tá na dúvida? Monta na provinha lá do lado, bonitinho. 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3. Demora um pouco mais? Demora. Mas pelo menos já tá montadinho, bonitinho, né? Não tem muito
retrabalho depois, né? 3 vezes 7, 21, olha lá. Então, o que aqui está querendo dizer para a gente? Ó, que a regra, né? Olha lá, multiplicação de par com par, par com par, né? Vai dar um número par. Por quê? A multiplicação resto zero por resto zero, né? 0 vezes 0 dá 0, certo? Que na verdade qualquer número vezes 0 é 0. Então, o resultado é um número com resto zero, ou seja, um número par. Já na multiplicação de dois números ímpares, olha lá, dois números ímpares, resto 1 vezes resto 1, né? Certo? 1 vezes 1 é 1. Então, na multiplicação de dois números ímpares, o resultado vai ter um número com resto 1, ou seja, um número ímpar também, tá? Na multiplicação de um número par com um número ímpar, olha lá, o número par é resto 0, o número ímpar é resto 1, é 0 vezes 1, né? Ou 1 vezes 0 também, tanto faz. E qualquer número vezes 0 é 0, ou seja, ele vai sempre resultar num resultado, né? Vai resultar num resultado, né? Ele vai, né, nos dar aqui um resultado par, porque 0 vezes 1 é 0, ou seja, qualquer número com resto 0 é considerado um número par. Tudo bem? Certo? Com resto 0 eu digo, né, dividindo por 2, tá? Até aqui, né, o que nós trabalhamos aqui é divisão pelo número 2. Então, quando a gente divide pelo número 2, dá resto 1, é um número ímpar. Quando a gente divide, dá resto 0, é um número par. Tudo bem? Encerramos, então, o conjunto dos números naturais, né? Agora nós vamos para o segundo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, tá? Então, vamos lá. Quais são as operações e as propriedades? Bom, a diferença agora dos números inteiros para os números naturais é que os inteiros, né? A gente até brinca, né? Conjunto dos números inteiros, né? A gente fala um Zzinho aí, né? Mas ele é representado pela letra Z, tá? Eles são todos os inteiros negativos, lá do menos infinito, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, e todos os respectivos dele positivo. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o mais infinito, tá? Ou seja, o conjunto dos números inteiros é o conjunto dos números naturais e os seus respectivos opostos. Então, o número oposto ao número natural é um número negativo. Qual que é o oposto do 4? É o menos 4. Qual que é o oposto do 10? Menos 10. Qual é o oposto do 57? Menos 57. Então, seus respectivos opostos, a gente troca o sinal, ok? O símbolo desse conjunto é a letra Z, tá? A gente pode falar que todos os números naturais são números inteiros, mas nem todos os números inteiros são naturais. Percebam, o 0, 1, 2, 3 para o infinito é um conjunto dos números naturais, certo? Já os negativos só faz parte dos números inteiros. Então eu não posso falar que o menos 3 é um número natural. Então nem todo número inteiro é um número natural, certo? Porém, todo número natural, olha lá, do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 em diante, é considerado um número inteiro, porque ele pertence realmente ao conjunto dos números inteiros, ok? Nós podemos representar isso tudo por diagramas, né? E afirmar que o conjunto dos números naturais está contido, olha a palavrinha, está contido no conjunto dos números inteiros. Ou ainda que o n, né? Olha lá, o n é um subconjunto de Z, certo? Vamos dar uma olhada? Olha lá. Então, olha aqui que nós temos aqui, ó. O conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Eu vou usar uma palavrinha aqui um pouquinho diferente, mas ela não é a palavra correta a se utilizar. Estão vendo aqui que o conjunto dos naturais está dentro, ele pertence ao conjunto dos números inteiros? Olha, ele está dentro. O conjunto dos números inteiros está assim, ó, abraçando os números naturais. Na matemática, nós não utilizamos essa palavra pertence para conjuntos, tá? Vou dar uma dica. O número 3, positivo, pertence ao conjunto dos números naturais? Pertence. O número 3 pertence ao conjunto dos números inteiros? Pertence.
ok? O número menos 9 pertence aos naturais? Não pertence. O menos 9 pertence aos inteiros? Aos inteiros pertence, ok? O conjunto dos números naturais está contido nos inteiros? Aí sim, essa é a palavra correta, ok? Quando a gente trata de conjunto, entre aspas, pertencer a outro conjunto, nós utilizamos a palavra pertence, tá? Pertence. Então, o conjunto dos números naturais pertence ao conjunto dos inteiros, ok? A gente não fala, a gente fala está contido, né? Está contido, tá bom? Então, o conjunto dos naturais está contido, né? Perdoe minha gafe aí, o conjunto dos naturais, porque quando a gente fala do conjunto em si, o conjunto faz parte dos naturais, tá bom? Eu confundi aqui com 9, com 3 aqui falando pertence, né? Mas é isso. A gente não usa a palavra pertence para conjuntos. Nós utilizamos a palavra está contido, tá bom? Está contido. Então, o conjunto dos números naturais está contido, agora sim, agora está correto. Está contido no conjunto dos inteiros? Está contido, ok? Então, a gente usa essa ideia, né? Do contido ou não contido. O conjunto dos números inteiros está contido nos naturais? Não, né? Olha lá, a gente não pode falar, né, que todo natural, a gente pode falar que todo natural é o inteiro, mas nem que todo inteiro é um natural, certo? Então, nesse caso, o conjunto dos inteiros está contido, está dentro dos naturais? Não, pela imagem que nós podemos ver aqui, é o contrário, certo? Os naturais estão contidos nos inteiros, ok? Cuidado com essa parte de pertence, que às vezes até na hora de explicar, a gente se confunde, né? É errado a gente pensar em pertencer ou não pertencer? Não, mas a propriedade, né, nos diz que para conjuntos numéricos, o correto é se dizer contido, tá bom? É falar que está contido, está dentro, ele abrange aquele conjunto de números, né? E não que pertence, tudo bem? Certo? Agora, se a gente falar só sobre números, aí sim, a gente pode falar que pertence ou não pertence. Ah, o número pertence ao conjunto tal, pertence ou não pertence, tá? Agora, o conjunto pertence? Não, aí é contido. Então, ele está contido? Está contido? Ok. Não está contido? Ok. Beleza? É quando a gente trabalha conjuntos. Tudo bem? Olha lá algumas propriedades e algumas operações que nós podemos fazer, né? Nós temos aqui alguns subconjuntos dos números inteiros, né? Dos números inteiros. Lembra que eu comentei lá, né, com vocês, né? Lá em números naturais, né? Nós tínhamos os naturais positivos, naturais negativos, né? Então, olha lá que bacana, né? Olha lá, o conjunto dos inteiros, números inteiros não negativos. Ele tem uma ideia um pouquinho diferente. O que é o inteiro não negativo? Ah, são os positivos. Correto? Então, ó, inicia-se aqui pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinito, positivo. Ou seja, é os mesmos números do que o conjunto dos números naturais, certo? Os números inteiros não positivos. Bom, se eles não são os positivos, então eles são os negativos. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e o 0. Perceba aqui, ó, que ele está para o lado esquerdo aqui, né? Ou seja, menos, né, para o lado negativo aqui, né? Infinito negativo. Até o 0. Veja que o 0 pertence tanto para os inteiros não negativos quanto para os inteiros não positivos, né? Porque o 0 não é nem positivo nem negativo. Então ele está junto com esse número. Professor, mas se eu quiser representar o conjunto dos números sem o 0. Sem o 0, a gente usa o asterisco. Se for o Z asterisco, é tanto negativo quanto positivo, só que com a exclusão do 0. Aqui, né, eu não representei esse número, né, mas eu falei lá para vocês nos números naturais, né? Qualquer conjunto dos números que eu utilizar lá o asterisco, né, estrelinha, né, significa que eu estou
excluindo o zero do meu conjunto, certo? Olha aqui, agora sim, ó, números inteiros negativos. Né? Percebam que aqui, ó, eu estou falando inteiros não negativos. Ou seja, eu não estou especificando que são os positivos. Eu só estou falando que não são os negativos. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até em diante. Aqui eu estou falando inteiros não positivos. Estou tirando só os que são positivos. Ou seja, por isso que o zero aparece nos dois pontos. Que ele não é nem positivo nem negativo. Certo? Eu só estou excluindo aqui no primeiro, excluindo os negativos, e aqui no segundo, excluindo os positivos. E nesse aqui, eu estou falando dos inteiros negativos mesmo, tá? Eu estou falando, ó, com a exclusão do zero. Então, quando eu falo inteiros negativos, eu estou excluindo o zero. O zero não faz parte. O zero não faz parte. E nem os positivos, porque eu só estou trabalhando os negativos. E aqui, números inteiros positivos. Olha lá como que é a representação. Ó, os inteiros negativos é com a estrela e o negativo. Os inteiros positivos não tem um zero, porque o zero não é positivo. Então, são todos os positivos com a exclusão do zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o infinito. Novamente, como nós podemos ver, o zero também não faz parte desse conjunto. Certo? Cuidado com essas nomenclaturas, né? Bom, quais são as operações que nós podemos fazer? Nós podemos fazer adição, subtração, multiplicação e divisão. Vocês viram que nós não fazíamos divisão, eu fiz lá um exemplo lá de divisão, mas a gente não faz divisão lá nos naturais, porque ele não é uma propriedade, né, normal, mas aqui a gente já pode trabalhar a divisão, tá bom? Ela é dada pela soma de dois números, né? Então, adição, dois ou mais números, tá? A gente pode adicionar mais números, né? Ou seja, a adição de 25 é igual 20 mais 5, 25, certo? A gente fez alguns exemplinhos ali, né, de soma, né, de adição, subtração, então não vou repetir essa operação aqui com vocês. Agora, quando a gente chegar em decimais, em fração, aí eu faço, tudo bem? Veja mais alguns exemplos, né? Adição de 15 e 3, né? Ó, 15 mais 3 igual a 18, né? Adição de 55 e 30. 55 mais 30 é igual a 85. Aqui, ó, 15 mais 3, 18, certo? Então, só operações aqui básicas, né? Agora a gente vai entrar para as propriedades. As propriedades do conjunto dos naturais, nós tínhamos lá a propriedade, né, do sucessor e antecessor. Podemos repetir isso daqui? Aqui? Com certeza. Podemos repetir aqui, tá? A propriedade comutativa, né? O que é comutativa? A ordem dos números não altera a soma. Por exemplo, 115 mais 35. 35 mais 115. Olha lá. A soma vai ter o mesmo resultado. 115 mais 35, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter... Vamos fazer a continha aqui, ó. Se a gente não lembra... Opa! Se a gente não lembra, vamos lá. A gente faz a conta, ó. 115... 35, olha lá, viram lá que eu joguei ali, né, unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena, um embaixo do outro, bonitinho, ó. 5 mais 5, 10, então fica o 0 aqui, opa, ficou 0 aqui e sobe 1 lá em cima. Aí 1 mais 3 vai dar 4, mais 1 vai dar 5. 1 mais 0, né, que o 1 da centena ali tá sozinho, então vai ficar 150, certo? Então, 35 mais 115 é 150. Se eu inverter, né, vai dar o mesmo resultado. Então, o que é a propriedade comutativa? Se eu trocar eles de lugar, não vai alterar a soma. Dica, e muito cuidado, agora nós estamos trabalhando com números inteiros, ou seja, nós temos números negativos. O negativo acompanha o meu número. Se fosse assim, ó, 35 menos 115... A hora que eu fosse fazer a propriedade comutativa, trocar eles de lugar, ia ficar menos 115 mais 35, porque o 35 estaria positivo. Então, cuidado. O 35 menos 115, o menos pertence ao 115. É o 115 que está negativo, certo? Tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Associativa. O que é a propriedade associativa? Nós fazemos isso muito com o nosso cérebro. Muito, 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 muito. Por exemplo,
Vou fazer um exemplinho aqui, ó, bem básico, né? Olha aqui, ó, 2 mais 3 mais 5. Às vezes o nosso cérebro faz o quê? 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10, certo? Às vezes o nosso cérebro faz diferente. Às vezes nós fazemos assim, ó, 2 mais 3 mais 5, a gente faz assim, ó, 2 mais 3 mais 5 é 8, 8 com 2, 10. A gente às vezes já faz isso no nosso cérebro de forma automática, porque é mais fácil a gente somar um número do que o outro. Aqui são números pequenos, né? A gente sabe que 2 mais 3 é 5, 5 é um número fácil da gente trabalhar. E 5 mais 5 dá 10. Opa, maravilha. Mas eu também posso fazer o quê? Ó? 2 mais 3, ó, certo? Mais 5, né? Olha aqui, associei o 2 com 3. Ou eu posso associar o 3 com o 5, ó. 3 mais 5, 8. 8 mais 2, 10, certo? Então aqui tem dois tipos de associações diferentes, ó. Essa associação e essa associação aqui. Então a gente fala isso de associativa. A gente pode fazer isso com 2, 3 ou mais números, tá? Somar de 2 em 2, enfim, e ter o mesmo resultado. Então eu posso associar o 2 e o 3 e ter o mesmo resultado que se eu estivesse associando o 3 e o 5? Posso. Então a propriedade da associativa é válida para essa questão. E a gente faz muito isso na cabeça, né? Se a gente fosse fazer assim, ó, 2 mais 3 mais 77. A gente somaria o 3 com 77, que a gente sabe que ali o 7 vai virar um 80 ali depois, né? 77. E soma o 2, né? Que daí vai dar 82. Isso a gente já faz na nossa cabeça, né? A gente já faz isso daqui, ó, né? Eu vou até desenhar aqui, né? Vou escrever aqui, ó. 2 mais 3 mais 77. O que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó. Nosso cérebro automaticamente já faz isso daqui, ó. Olha lá. Aí vai ficar o quê? 2 mais 80. Que o resultado vai dar 82. Nosso cérebro já faz isso. A gente já aplica a propriedade associativa, né? Sem a gente querer, a gente já acaba trabalhando essas propriedades, certo? Elemento neutro. O que é o elemento neutro? Na adição, o elemento neutro é qualquer número que, se eu somar ele ou subtrair, tá? Eu vou ter um mesmo resultado. Então, se eu somar ou subtrair esse número, eu não vou alterar em nada a minha conta. Por exemplo, nós temos aí, de exemplo, né, o 0. 27 mais 0, 27. E 27 menos 0? Também é 27. 55 mais 0 é 55. E 55 menos 0? Também é 55. Certo? Então, o 0 é o elemento neutro, certo? É o elemento neutro da adição e subtração, certo? Ok? Então, cuidado aí. O 0 é o elemento neutro da adição e da subtração. O que é a propriedade do fechamento? Né? Fechamento é o seguinte: se nós pegarmos, né, e somarmos dois números inteiros, porque nós estamos trabalhando com o conjunto dos números inteiros, né? A gente vai trabalhar com o conjunto dos reais, dos racionais, né? Se nós somarmos, somar, tá? Dois números inteiros, ele tem que gerar um número inteiro. Se ele gerar um número de outro, né, vamos falar assim, de outro conjunto, então não existe a propriedade do fechamento, né? Então, olha lá, 8 mais 2, 10. Olha aqui, então nós temos 8, número inteiro, 2 é um número inteiro, e 10 é um número inteiro? É um número inteiro. Então, a propriedade do fechamento foi válida, certo? Se ele desse, um exemplo, 10,2, acabou ali. O vírgula 2 não faz parte do conjunto dos números inteiros. Então, a propriedade do fechamento não daria certo, tá? Claro que aqui é um exemplo. Para que isso seja falso, basta somente uma prova, tá? Basta somente provarmos que um deles não dá certo, que aí a gente refuta toda essa ideia, quer dizer, aquela propriedade, né, já não é mais válida, certo? Olha aqui, subtração. Subtração é o mesmo que diminuir de um deles o valor de outro, ou seja, subtrair 7 de 20 significa tirar 7 unidades de 20, né? Restando 13. Olha lá, 20 menos 7 sobra 13, tá? Já expliquei alguns exemplinhos para a gente fazer uma subtração, né? Olha aqui, ó, 16 menos 5 dá 11, 30 menos 10 dá 20, né? Então, a subtração a gente consegue fazer normal.
Propriedade comutativa. Cuidado, olha lá. Lembra que eu falei para vocês tomarem muito cuidado? Na adição de números inteiros a gente pode fazer a comutativa. Mas e na subtração a gente pode? Olha lá. 250 menos 120 dá 130, certo? E se eu inverter o 120 com o 250? Vai ficar o quê? 120 menos 250, que vai dar menos 130. 130 é igual a menos 130? Não. Ou seja, se eu trocar só os números, né? A propriedade comutativa, a gente só troca os números, tá? Se eu trocar só os números de lugar, mantendo a operação, o que acontece? Ele vai dar resultado diferente? Na subtração deu. Então não pode. A não ser que nós troquemos o número de lugar. Ou seja, a não ser que nós fazemos isso aqui, ó, um exemplo, tá? 250 menos 120. Percebam que o 250 é o quê? Quando a gente não escreve, né? Quando ele começa e a gente não escreve, ele é positivo, né? Ele vai dar o quê? Mais 130, certo? Se a gente trocar ele de lugar, ó, menos 120 mais 250. Aí a propriedade é válida, também vai dar mais 130, tá? Se fizermos isso, ok, tá? Mas a comutativa não é isso. A comutativa é o quê? Mantém o sinal, a operação e só inverte os números. Inverteu os números, mudou o resultado, ela já não vale, tá bom? Então a comutativa para a subtração de números inteiros não é válida. Então não é uma propriedade. Propriedade associativa, nós também não temos. A gente não faz aquela subtração, né? Somente para subtração, ok? Ah, professor, se eu estiver misturando subtração com adição, aí tudo bem, aí existe, tá? Porque para adição existe. Então a gente pode trabalhar dessa forma, tá bom? E o elemento neutro, como eu já disse, né? Já adiantei lá na outra tela, né? O menos zero, né? O zero também é o elemento neutro da subtração, porque fazer adição do zero ou subtração do zero não muda em nada o meu resultado, ok? Então ele é chamado de elemento neutro da soma, tá? Propriedade do fechamento. Se eu subtrair dois números, olha lá, na adição eu somei, certo? E agora, na subtração? Na subtração, estou subtraindo. 33 menos 10 dá 23, ou seja, é um número inteiro 33? É. O 10 também é outro número inteiro? É. Ele tem que gerar, então, um número inteiro. E gera um número inteiro. Se eu inverter eles, também vai dar o mesmo valor, né? Então, também dá um número inteiro também. Beleza? Multiplicação, olha lá. A multiplicação funciona como se fosse uma repetição de adições. Por exemplo, 20 vezes 3, né? É igual eu pegar o número 20, olha, 20 vezes 3. Pegar o 20 e somar quantas vezes? 3 vezes, ó. 20 mais 20 mais 20, certo? 20 mais 20, 40, mais 20, 60, tá? Ou, lembra lá, a ordem dos fatores não altera o produto? Se 20 eu posso somar 3 vezes, eu posso somar o 3 20 vezes. Ou seja, 3 mais 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 3, 20 vezes, certo? E eu vou chegar no mesmo resultado, que é o 60, tudo bem? Temos que tomar algo muito cuidado aqui, que agora entra as regras de sinais, tá? Regra de sinal, pessoal, só existe na multiplicação, na divisão e regra de parênteses, colchetes e chaves de um conjunto numérico. Somente isso, tá? Então, olha lá. Sinais da multiplicação, olha lá. Na multiplicação, ó, mais vezes mais gera mais, né? Menos vezes menos gera mais. Ou seja, sinais iguais multiplicados gera positivo. Sinais diferentes gera negativo, ok? Ó, multiplicação de mesmos sinais tem o resultado positivo, ó. 51 mais vezes 2, que é mais, gera um resultado positivo. Menos 33 vezes menos... Ó, a gente representa número negativo entre parênteses para ficar mais fácil, ok? E não se confunde com o sinal. Ó lá, menos 33 vezes menos 3, ó, menos com menos dá mais. Aí agora a gente faz a operação. 33 vezes 3
vai dar 99. Ó, 3 vezes 3, 9. 3 vezes esse 3 aqui, 9 também, certo? 51 vezes 2 é a mesma coisa que eu fazer a soma do 51, né? Duas vezes, repetir o 51 duas vezes. 51 mais 51, ó, 102. Olha aqui, aqui é sinais diferentes, ou seja, 25 vezes menos 4. 25 vezes menos 4 deu menos 100. Por quê? Mais com menos gera um sinal negativo. Menos com mais gera um sinal negativo. Ó, sinais diferentes, certo? Beleza? Cuidado com as regrinhas de sinais aí, tá, pessoal? Números inteiros, operações e propriedades. Bom, principais propriedades da operação de multiplicação, tá? Ou seja, ela é comutativa? Posso trocar ela de lugar? Posso, pois a ordem não altera o resultado, ok? Professor, mas se um for negativo e o outro for positivo, lembra do que eu falei para você para vocês na regrinha passada, né? Se for menos e a gente jogar o sinal junto, porque isso acontece com a multiplicação. Olha lá no exemplo passado, olha aqui, ó, o menos 33 aqui, ó, olha o menos 4. Se eu inverter ele, fica o quê? Menos 4 vezes 25. O sinal acompanha o meu número, certo? E para multiplicação isso também é válido, ok? Tem que ser feito dessa forma, tá? Então a comutativa para a multiplicação é válido. Ou seja, se eu fazer 8 vezes 5 ou 5 vezes 8, a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, comutativa, vai dar 40 do mesmo jeito. Tudo bem? Associativa. Associativa também é válida. O que é associativa? Na multiplicação eu associar um número ao outro. Por exemplo, pegar aqui um número aqui, vou pegar um outro exemplo aqui para a gente poder estar trabalhando. Vou pegar aqui em cima aqui, ó. Tinha um número ali, 3 vezes... vou pegar um outro número aqui, ó. 3 vezes 7 vezes 2, né? Opa, como é que a gente faz esse número aqui? Eu faço 3 vezes 7 primeiro ou 7 vezes 2? Se eu fizer o 7 vezes 2, vai dar 14. Depois eu tenho que multiplicar por 3. Aí já complica, né? Aí eu tenho que montar a continha lá, né? Aí não fica tão legal. Só que, olha que interessante. E se eu associar o 3 vezes 7 aqui e depois multiplicar por 2? O 3 vezes 7 vai dar 21. Aí vai ficar o quê? 21 vezes 2. Opa, 21 vezes 2 é 2 vezes o 21. Ou seja, 21 mais 21, que vai dar 42. Olha como ficou mais fácil da gente montar a conta, né? Ficou bem mais tranquilo a gente poder montar essa conta, certo? Não ficou algo, como que eu posso dizer, complicado. Não ficou assim, 3 vezes 14, por exemplo. 3 vezes 14, 14 mais 14 mais 14. Já perdi as contas aí. Então fica o quê? Um número mais fácil de trabalhar. E o nosso cérebro, por incrível que pareça, também faz isso sem o nosso auxílio. Ele faz isso de forma automática, tá? Então aqui nesse exemplo aqui, é 3 vezes 4 vezes 2, tá vendo? Certo? Eu posso fazer o que? Associar o 3 com 4, ou o 4 com o 2, ou o 2 com o 3, certo? E o mesmo resultado vai dar 24, ó. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Ou, olha lá, 3 vezes 8 vezes 2 vai dar 4 vezes 2, desculpa, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Ou 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 4, 24. Olha lá que legal. Só que aqui ficou mais fácil quem a gente fazer? 3 vezes 4, que dá 12. O dobro de 12 é 24. Olha aqui, para a gente pensar nessa continha aqui, eu tinha que lembrar bastante tabuado. Olha lá, 4 vezes 2 dá 8. E 3 vezes 8? Vixe, 8 mais 8 mais 8, né? Certo? Ou 6 vezes 4, né? Olha, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 4. Opa, peraí. 6 mais 6 mais 6. Então, qual que é o método mais que o nosso cérebro talvez já iria fazer? 3 vezes 4, 12. Depois eu multiplico por 2. Geralmente, deixar a multiplicação por 2, né, no final. Olha aqui, igual aqui, ó, né? O que a gente fez aqui, ó? A gente analisou as possibilidades, né? Ou era 3 vezes 7, 21 vezes 2... Ou era 7 vezes 2, que dá 14, 14 vezes 3, que não ia ficar legal. Ou era 3 vezes 2, que dá 6, 6 vezes 7. Também não é um número bacana, né? Então aqui ficou mais legal, 21 vezes 2, olha lá.
Então, de deixar o 2 para o final, geralmente nos ajuda bastante, tá bom? A associativa, então, é válida para multiplicação, tá? E o elemento neutro na multiplicação? Bom, se o 0 era o elemento neutro na adição, somar e fazer adição e a subtração por 0 não altera em nada. E na multiplicação, posso multiplicar por 0? Não, porque se eu multiplicar por 0 vai dar resultado 0, né? Então, na multiplicação, o número que não altera em nada é o 1. Então, multiplicar por 1 não altera em nada o meu resultado. Da mesma forma que dividir por 1 também não altera em nada o meu resultado. Certo? Então, o 1 é o elemento neutro da multiplicação e o 1 também é o elemento neutro da divisão. O meu número permanece o quê? Inalterado. Certo? Propriedade do fechamento. Lembra da regrinha? Agora, multiplicação, né? Certo? Então, se eu multiplicar dois números inteiros, ele tem que chegar no número inteiro, certo? Chegou, ó, 9 vezes 5, chegou no 45, tudo bem? Propriedade distributiva. Bom, a propriedade distributiva, né? Ela é exclusiva da multiplicação. Ela é exclusiva. Olha como que diz a propriedade. 1A vezes 1B mais C vai ficar o quê? Eu vou distribuir essa multiplicação nessa soma aqui, ó. Então vai ficar o quê? A vezes B mais A vezes C. Tem que fazer regrinha de sinais também, tá bom? Olha aqui, vou dar um exemplo bem básico aqui para vocês, ó. Vou dar dois exemplos aqui, ó. Que é o mesmo exemplo que tá ali embaixo, né? Olha que bacana. Eu pegar aqui, multiplicar aqui, ó. O 3 vezes, olha lá, 5 mais 7. Vou fechar aqui, ó. Olha como é que fica. Se eu pegar o 5 mais 7, 5 mais 7, olha lá, 5 mais 7. 5 mais 7 é 12, então vai ficar o quê? 3 vezes 12. Putz, 3 vezes 12. Não lembro quanto é que fica, né? Vou ter que fazer a conta. Então, ou eu posso fazer o quê? 3 vezes, ó, repetindo, né? 5 mais 7, eu posso fazer o quê? A distributiva. Eu vou distribuir a multiplicação do 3. Então, vai ficar o quê? 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15. Então, fica o quê? Ó, cuidado, que é 3 positivo vezes 5 positivo. Mais com mais, gera mais. Então, vai ficar o quê? 15. E aí, depois, fica o quê? De novo. Olha lá, mais uma, né? Olha lá, 3 vezes mais 7. Então, é 3 positivo. Vezes mais 7, então vai retornar um resultado 3 vezes 7 mais 21. Olha lá, 3 vezes 7, 21, certo? 15 mais 21 fica fácil da gente fazer, às vezes a gente até consegue fazer de cabeça, né? 15 mais 21 vai dar 36. Olha que bacana. Ah, então quer dizer que 3 vezes 12 é 36? É 36. Chega no mesmo resultado. Então, a propriedade da distributiva, ela nos ajuda a fazer às vezes algumas contas de cabeça também. E ela vai nos ajudar lá quando a gente também estiver estudando equações do primeiro grau, equações do segundo grau, que também tem bastante distributiva, tá bom? Então, a distributiva é uma propriedade exclusiva da multiplicação e ela nos ajuda e muito a fazer um cálculo. Aqui tem dois exemplos, né? Aqui, fazendo a soma, 5 mais 7, né? Vai dar 12, tá vendo? Ó, 3 vezes 12, 36, que é o que a gente fez aqui. E usando a propriedade da distributiva, ó, 3 vezes 5, 3 vezes 5, mais 3 vezes 7. Por que mais? Porque 3, o 5 e o 7, todos eles são positivos. Se algum deles fosse negativo, tem que fazer regra de sinal, ok? E aí, ó, 3 vezes 5 mais 3 vezes 7. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 7, 21. 15 mais 21, 36. Às vezes nos ajuda com cálculos muito mais extensos, tá bom? Imagine se fosse 3 vezes, sei lá, 7 mais 8, né? Começa a dificultar, né? Não fica um valor muito bacana da gente estar trabalhando, né? Então, a distributiva, ela nos ajuda a trabalhar essa parte, tudo bem? Divisão. Agora a gente entrou na divisão dos números inteiros, tá?
Quando queremos dividir A por B, nós vamos repartir a quantidade A em partes do mesmo valor, né, que eu coloquei lá em B, né? Por exemplo, se eu dividir 50 por 10, eu vou dividir 50 em 10 partes do mesmo valor. Ou seja, 10 partes de 5 unidades. Então, se eu tenho 50 reais e eu vou dividir ele por 10 para 10 pessoas, cada pessoa vai ganhar 5 reais, ok? Olha lá, vamos ter uma regrinha que a gente pode fazer, né? Bem simples aqui, né? Dá pra gente fazer em fração. 50 dividido por 10, né? Olha lá, aí a gente faz o quê, ó? Corta os zeros, né? Certo? Tem zero em cima, tem zero embaixo, isso é equivalência. 5 ó, numa fração é divisão. Então, 5 dividido por 1 é 5. Ou 50 dividido por 10, o que nós temos? Quantas vezes o 10 dá 50? Ah, tem na tabuada do 5, que 5 vezes 10 é 50. Então, 5 vezes 10 é 50. Ó, 5 vezes 10 então, é 50. Então, menos 50 aqui vai dar resto zero. Certo? Beleza? Então, vou ter 5 unidades, né? 10 partes de 5 unidades, todas iguais, né? Então, se a gente multiplicar 10 vezes 5, né? Eu vou ter 50 de novo. Ou se eu somar 5 10 vezes, eu também vou ter, ó lá, 5 10 vezes, ó, somando lá embaixo, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retornou em 50. Tudo bem? São 10 partes iguais, tá? As regras na nossa divisão é a mesma regra da multiplicação. Então, eu tenho lá divisões de números iguais, de sinais iguais, eu vou ter positivo. Divisão de sinais diferentes, eu vou ter números negativos, ok? A divisão de número de mesmo sinal tem resultado positivo, certo? Olha lá, positivo com positivo, aí retornar um valor positivo aí, tá bom? Vamos fazer aqui umas continhas aqui então para a gente rever aqui divisão, né? Olha lá. Então eu tenho aqui 60 dividido por 3. Ó, a gente sempre analisa o primeiro número, porque agora é uma divisão de 2 números, né? Então o 6 dá para dividir por 3? O 6 é um múltiplo de 3? É. Então o que a gente faz? A gente divide 6 por 3. Quanto que vai dar? Ah, 2 vezes 3 dá 6. Então, beleza, olha lá. 2 vezes 3 dá 6. Vai dar 0 aqui. E o que a gente faz? Abaixa um 0 ali, certo? Quando a gente abaixou um 0 ali embaixo, o que vai acontecer? Automaticamente, né? Eu tenho que acrescentar mais um 0 aqui da equivalência, certo? E aí, finaliza em 0 ali, certo? Então, 20 vezes 3 dá 60, certo? 45 vezes 15, né? 45, desculpa, menos 45, olha lá, o segundo exemplo, né? Menos 45 dividido por menos 15. Menos com menos vai virar mais. 45 por 15, aqui a gente já tem que lembrar das regrinhas, né? Se eu for montar 45 dividido por 15, aí eu tenho que ver os múltiplos de 15, né? É como se fosse montar uma tabuada do 15, né? Olha, 15, 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 15 mais 15, 30. 15 vezes 3, somar o 15 3 vezes. Então, 15 mais 15, 30 mais 15, 45. Então, 3 vezes 15 dá 45. Ou seja, 45 dividido por 15 dá 3. Tá bom? Precisa tá craque aí em tabuada, tá? Se não tiver craque em tabuada, já não tem como fazer os cálculos aí. Tudo bem? E divisão de números com sinais diferentes, né? Vai ter resultado negativo. Ó. Mais com menos vai ter menos. Menos com mais, menos também. Tudo bem? Aqui nós temos aqui um esquema, né? Então, o nosso 30 aqui, ó, 30 dividido por 5, o 30 é o nosso dividendo, né? Ó, 30 não dá para dividir por 5, então tem que fazer o quê? Tem que usar o 3, desculpa, no 3, só o 3 não dá para dividir por 5, é menor. Então, a gente tem que fazer aquele arquinho, né? E daí a gente engloba o 0 junto, né? 30 dá para dividir por 5? Dá, e tá na tabuada, que é 6. 6 vezes 5 dá 30. Olha lá, o 30 é o número a ser dividido, então ele é chamado de dividendo. O 5 é o divisor, né? O número que vai dividir.
O 6 é o quociente, certo? 6 é o quociente. E o 0 é o nosso resto, certo, pessoal? Então, nós temos aí algumas operações bem úteis aí a ser trabalhadas, né? As 4 operações, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Por enquanto estamos vendo isso nos números inteiros, certo? Algumas propriedades. Comutativa não tem para divisão. Associativa também não tem para divisão. E o elemento neutro tem para divisão. Então, 15 dividido por 1, olha lá. Posso representar a divisão ao longo das nossas aulas? Posso representar a divisão sendo assim, ó, 15 dividido por 1. Que é a mesma coisa que uma fração, tá? 15 dividido por 1. Ou eu também posso representar como 15, né? Ó, divisão por 1, certo? Também posso representar. A divisão pelo número 1, o 1 na divisão é a propriedade do elemento neutro. É um elemento neutro, né? Então, dividir qualquer número por 1 vai ter o mesmo resultado. Nós até brincamos, né, na matemática, falamos que, por exemplo, o número 3, ele é escrito da seguinte forma: 3 vezes 1 dividido por 1. Por quê? Porque todo número pode ser multiplicado por 1 e também pode ser dividido por 1, que não vai ter alteração nenhuma. O resultado dele sempre vai ser o quê? 3, certo? E a propriedade do fechamento? Bom, se lá na adição, a propriedade do fechamento é o quê? Somo 2 números inteiros, tem que chegar o resultado tem que ser o número inteiro. Na subtração, pega um número, subtrai o outro, tem que chegar no número inteiro? Beleza, ok. Então, chega no número inteiro. Na multiplicação, um número inteiro vezes outro número inteiro, chegou no número inteiro? Chegou. Vamos olhar se tem a propriedade de fechamento para divisão? Aqui a gente tem uma diferença muito grande. Por quê? Eu posso pegar o 10 e dividir por 5? Posso. É um número inteiro dividido por outro número inteiro. Vai dar 2, que é outro número inteiro. Só que se eu pegar qualquer número inteiro e dividir, a propriedade diz assim, qualquer. Se a gente fosse voltar lá para o conjunto dos números naturais, tem propriedade do fechamento? A adição tem. Por quê? Se eu somar 2 números naturais, ele vai chegar no número natural. E se eu subtrair? Não, ele pode chegar no número inteiro. Então, não tem propriedade de fechamento para subtração no conjunto dos naturais. E divisão no conjunto dos inteiros? Tem? Não, porque a ideia fala o quê? A regra fala o quê? Quaisquer números. Para quaisquer números inteiros dividido por quaisquer números inteiros, tem que resultar em um número inteiro, certo? Então aqui pegou um número qualquer, 2. 2 dividido por 10 dá 0,2. 0,2 não pertence ao conjunto dos números inteiros, pertence ao conjunto dos números racionais. Vamos fazer essa continha aqui para a gente ver como é que fica? 2 dividido por 10, olha lá, 2 dividido por 10, certo? 2 dá para dividir por 10? Não, 2 é um número muito menor do que o 10. O que a gente faz nesse caso? O que nós vamos fazer é o quê? Acrescenta-se um 0 aqui em cima e acrescenta-se um 0 aqui embaixo. Um 0 com vírgula, tá? Acrescenta um 0 com vírgula, ok? E agora fica 20 dividido por 10. 20 dá para dividir por 10? Dá. Tá na tabuada do 10, né? Do 10 e do 2, né? Porque 2 vezes 10 dá 20. Então, ó, 2 vezes 10 dá 20. Então, menos 20 aqui dá 0 aqui, certo? Ou seja, 0,2. Tá bom? Tudo bem? Então, quando a gente não tem ali a equivalência do meu número, né? Eu tenho que criar a equivalência dele, né? Coloco um 0 ali em cima, um 0, lá embaixo. Tudo bem? Se lá embaixo, no quociente, já tiver um número lá, a gente não acrescenta o 0, a gente só acrescenta a vírgula e continua a divisão normal, tá bom? Cerramos os conjuntos dos números inteiros, né? Ufa, né? Bastante, né? A nossa aula ficou bem extensa aí, né? E a gente vai para o conjunto dos números racionais agora, tudo bem? Então, lá no conjunto dos números racionais, o que nós temos? Conjuntos dos números racionais são os conjuntos, né, que podem ser escritos na forma de divisão, na forma de fração, né, de 2 números inteiros, né, ou escritos, né, como A dividido por B, né,
Esse A barra B, A dividido por B, onde A e B são números inteiros, tá? Por exemplo, 7 dividido por 4 e menos 15 dividido por 9 são números racionais, tá? Os números 87, 321, 1221 também são racionais, porque eles também são divididos por 1, ó, tá vendo? Todos os números racionais podem ser escritos na forma A dividido por B. Então, todos os números, né, também fazem parte aqui, todas essas divisões são racionais. Agora, nos números racionais, que nós começamos a trabalhar com números com vírgula, com números fracionários, né, decimais, né? Dica: qualquer número natural é também um número inteiro. E todo número inteiro, né, é um número racional. Ou seja, se o natural é um número inteiro e o inteiro é um racional, então todo natural é um racional? Sim, exatamente, certo? Só que nem todo número racional é um inteiro, assim como nem todo número racional também é um número natural, certo? Mesmas regrinhas lá, tudo bem? Ou seja, o conjunto dos naturais está contido dentro dos racionais? Está. O conjunto dos números inteiros, olha lá, o conjunto dos inteiros, está contido dentro dos racionais? Está. Perfeito. É isso aí. É isso mesmo. Todos os inteiros pertencem, né? Todos os números inteiros, né, estão dentro, né? Eu falei pertence, né? Todos os números do conjunto dos inteiros estão dentro dos racionais, ou seja, estão contidos, fazem parte. Os inteiros abraçam os naturais e os racionais abraçam os inteiros, certo? Ou seja, todo mundo se abraça aí, né? O símbolo desse conjunto é a letra Q, né? Essa letrinha Q. Quando a gente vai escrever, né, no manuscrito, né, a gente representa mais ou menos assim, ó, um cortezinho assim, ó, certo? Um Qzinho assim, ó. Tem gente que escreve o Q de outro jeito, né? Então, pode ser assim também, né? Então, a gente pode representar ela dessa seguinte forma, né? Até porque é difícil da gente escrever, né, fazer um manuscrito, né, dessa letra dessa forma, né? Os inteiros aqui a gente consegue escrever, né? Conjunto dos inteiros a gente consegue, né, fazer essa representação, né, mais tranquilazinha aqui assim, né? Os naturais, né, a gente também consegue fazer, né, ó, certo? Ficou bem feia a minha letra aqui, né? A gente consegue fazer algo mais parecido, né? Os racionais a gente faz só um risquinho dentro dele, tá bom? Mas nas impressões vocês vão achar mais ele daquela forma ali mesmo, tá? Existem 3 tipos de números nos conjuntos dos números racionais, certo? As frações, tá? Todas as frações, não importam ali quais sejam essas frações, tudo bem? Os números decimais, que basicamente são os resultados das minhas divisões, né? Números ali com vírgula, né? Que são infinitos, tanto que a gente não consegue trabalhar com sucessor e antecessor nos racionais justamente por isso. Porque o sucessor do 1,74 pode ser 1,75, né? O sucessor dele pode ser 1,76. Como também pode ser 1,7501, 001, 002, porque eles são infinitos. Então a gente não consegue trabalhar a questão do sucessor e antecessor nos racionais, tá bom? Nos inteiros trabalha, professor? Trabalha, normal, tá? E as dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas, professor? São números que são ali uma divisão, são representados por uma divisão, só que o seu resultado é infinito. Talvez vocês já devam ter visto algum número que dá 0,33333, 0,6666, ou às vezes em algumas calculadoras já arredonda, né? 0,66667, né? É uma dízima. É uma dízima que a gente chama de infinita. Ela se repete para o resto da vida. E a gente chama ela de periódicas, tá? Por que periódica? Porque ela tem um período de repetição. No caso aqui, essa daqui é uma dízima periódica 3, né? Então, por quê? Porque o 3 é que se repete periodicamente. Nós temos outras dízimas periódicas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem genérico. 0,21, 21, 21 e assim por diante, né?
Como que a gente representa esse 0,21? Ela é periódica de 21 em 21 e a gente representa ela da seguinte forma: 0,21 com um risquinho em cima. Igual aqui embaixo, 0,3 ali, ó, com um risquinho, né, ali em cima do 3. Isso são dízimas periódicas. Eles fazem parte dos números racionais, tá? Temos as dízimas periódicas simples, né, que seriam essas aqui. E temos as compostas, que seriam as dízimas compostas, compostas por números, né, que não se repetem. Por exemplo, 2,3, sei lá, só um exemplo, né, 75, 75, 75, né, ó. Certo? Ou seja, ele pode ser representado como 2,375, ó, dízimo no 75. Ela é periódica de 75 em 75. Ah, professor, tem periódica de 3 números? Tem, de 3 em 3. De 4 em 4? Tem, de 4 em 4. Tem muitas dízimas periódicas que se repetem, tá bom? Tem muitas. A gente só olha quem são os números que estão se repetindo e coloca esse tracinho em cima, tá bom? Eles também são gerados por essas frações, tá bom? Também são gerados por essas frações. Ah, professor, como que eu faço ali, então, uma representação de uma dízima periódica ali, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Bem básico aqui. Por exemplo, aqui o 3, né? O 0,3. O 0,3, ele é periódico, a gente tem que olhar a periodicidade. Confundi agora. O período de repetição dela. Nossa, ficou bem melhor agora, né? A dicção ficou maravilhosa, né? A gente tem que olhar o período de repetição do meu 3, né? Por exemplo, né, o meu 3, ele se repete, né, de 3 em 3, né? Então, o que acontece? Nós vamos pegar ali, ó, o meu número, por exemplo, assim, ó, como que eu represento esse 0,3333, né, infinitamente? Eu vou pegar, um número que se repete, que é só o 3, né? Então, eu pego o 3 e divido por um 9, né, que representa a quantidade de repetições que ele tem. Então, se é só o número 3, eu divido só pelo número 9. Pronto. Essa daqui é a fração que representa o meu período, minha dízima periódica. 0,3. É isso daqui que significa, tá? Se eu pegar, por exemplo, o 21 aqui, ó, né? Como que eu vou representar ele? Bom, quem que é o período de repetição? 21 em 21, não é? Então, eu vou pegar o 21 e eu vou dividir ela por 9? Não, eu vou dividir ela por 99. Porque ela se repete de 21 em 21. 2 números. Ah, então quer dizer, professor, que se eu tiver um número que se repete de 3 em 3, se eu tiver um número que se repete de 3 em 3, significa que eu vou ter que dividir por 999 o período de repetição? Exatamente, tá bom? Esses são alguns exemplos aqui, tá? Para a gente relembrar um pouquinho do que seria dízima periódica, tá bom? São números infinitos e são periódicos, ela possui um período, né, de repetição. Bom, adição de números racionais, adição, subtração e multiplicação. Vou fazer um exemplo de cada um deles aqui do lado, né? Vou fazer aqui o do 15,25 mais 5,15. Olha lá. Então, ó, o que eu tenho que fazer? Primeiro de tudo, eu escrevo o meu número com vírgula, 15,25, meio espaçadinho, tá? O próximo número a ser somado é o 5,15. Então, o que eu vou fazer? 5, vírgula embaixo de vírgula, 15. Olha lá. Certo? Pronto. Vírgula embaixo de vírgula. Tá bom? Ó, 5 mais 5, 10. Faz a soma normal, olha lá. Dá 10. Tem um aqui embaixo, sobe um lá em cima. 2 mais 1, 3. Mais 1 lá em cima, 4. Opa. Certo? E aí, vírgula. Porque o próximo número é a vírgula. 5 mais 5, 10. Coloca o 0 aqui embaixo e 1 lá em cima. 1 mais 1,
2. Então fica 20,40. Professor, por que ali no exercício, né, no exemplo ali, ficou escrito ali 20,4? Por que ficou 20,4 ali, professor? Não entendi por que ficou 20,4. Porque esse zero aqui, ele tem infinitos zeros aqui, né? 40 pode ser representado por 400, por 4.000, ó, 4, 0, 0, 0, 0, 0. Tem infinitos zeros ali. Só que a gente não representa. Se vocês digitarem na calculadora 20,40 e der um igual, ele vai cortar esse zero. Se você digitar na calculadora 20,400 e der um igual, ele vai dar 20,4, certo? Por quê? Porque ele tem infinitos números e ele não representa essa quantidade. Se a gente digitar na calculadora 0 e logo em seguida outro 0, tem calculadora que nem deixa a gente digitar 0, 0. Se eu quiser digitar 0, aí ele deixa eu digitar quantos zeros eu quiser, porque 0 à esquerda, né? No caso ali do decimal já tem uma diferença, né? Mas para o 0 antes da vírgula, ele não tem diferença nenhuma, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, beleza? Subtração. Como que eu vou fazer essa subtração aí, ó? Olha lá, vamos fazer essa subtração aqui. A regra de empréstimo é a mesma, tudo igual, tá, pessoal? 57,3 menos 0,12. Olha o que aconteceu ali, né? Ficou o que ali, ó? Eu tenho que fazer equivalência, tá vendo ali, ó? Que o meu 3 ali, ó, tá sozinho, né? E o meu 12 ali, ó, tem vírgula embaixo de vírgula. O que eu tenho que fazer? Acrescento um zero. Se eu não acrescentar esse zero, eu não crio a minha equivalência ali no meu número. Eu tenho que acrescentar esse zero, porque é 30, né? Porque é 0,12 que está subtraindo, né? Então eu tenho que criar essa equivalência aí. Tem que igualar as casas, tudo bem? Sempre igualem as casas. E aí como é que fica? Vai ficar 0, dá para tirar 2? Não, então coloca 0? Não, tem que emprestar do amigo do lado. Então corta o meu 3 aqui, lembra lá da regra? Fica um 2 aqui e joga um ali. Agora dá para fazer? Dá. Do 2 para chegar no 10, tem 8, né? Ó, do 2 para chegar no 10, 8 unidades. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó, 8 unidades. Então, vai ficar 8 aqui, ó. Beleza? 1 para chegar no 3, não, o 3 cortou. Ele emprestou, né? Um pro lado, né? Uma unidade ali, né? Um décimo, né? Para a unidade do lado, né? Ele emprestou uma dezena para a unidade do lado, né? Então, não tem como fazer. Então, ficou 2 aqui só, né? 1 para chegar no 2, 1. Certo? 0 para chegar no 7, 7. 0, professor, mas não tem 0 ali. Bom, se não tem, quer dizer que é 0, tá? 0 para chegar no 5, 5. Então, vai ficar o quê? 57,18. Tá vendo? Eu tirei, né, uma fatiazinha de 0,12 ali desse meu número. Vírgula embaixo de vírgula, regra de adição, regra de subtração vai permanecer a mesma, tá? Ô professor, e se eu precisar passar o número de uma casa para outra, né? Igual aqui, ó, se aqui fosse, só um exemplo, né, ó, se aqui fosse 9, né, e eu somasse uma unidade, ia ficar 10. Eu coloco 0 aqui embaixo e subo 1 aqui, ó. É a mesma regra, continua normal, né? Só que eu tenho que colocar a vírgula embaixo de vírgula. Se eu atingir perto da vírgula, o próximo número é depois da vírgula. E assim por diante. Sempre da direita para a esquerda que a gente faz esse cálculo. Tudo bem? A multiplicação tem uma regrinha um pouquinho diferente, tá? A multiplicação, vamos lá. Vou fazer aqui, ó. É 46 vezes 1,7... 46 não, desculpa. 4,6 vezes 1,75. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? 1,75, né? Vezes 4,6. Preciso arredondar as casas? Não necessariamente. Eu vou fazer esses meus números aqui, ó. Na verdade, ali do ladinho ali também. Aqui não vai caber muito... Vai ficar muito apertadinho. Vou fazer aqui, ó. 1,75 vezes 4,6. Olha lá. Preciso arredondar a casa?
Na multiplicação, não preciso. Como que eu vou fazer? Eu faço a multiplicação normal, como se não existisse o amanhã, tá? Eu vou fazer aqui em vermelho aqui mesmo, tá? Então, como que eu faço a multiplicação normal? Não precisa igualar casas, não precisa vírgula embaixo de vírgula. Eu coloquei o 46 aqui embaixo da vírgula aqui, mas não precisa, tá? E de preferência, coloque o número que tem a menor quantidade de casas possíveis embaixo, tá? Para ficar mais simples a conta, né? Porque, ó, tenho 3 números em cima e 2 números embaixo, né? Então, eu só vou repetir a multiplicação 2 vezes. Se eu tivesse com 3 números embaixo, eu tinha que fazer 3, né? Olha lá, vou mostrar aqui para vocês que seria isso, ó. 6 vezes 5, multiplica normal, como se não houvesse amanhã mesmo, né? 6 vezes 5 dá 30. Só que tem que colocar aqui, ó, 0, bonitinho, e sobe 3. 6 vezes 7, nossa, professor, 6 vezes 6 dá 36. Mais um 6 dá 42. Então, 6 vezes 7, 42. Só que eu tenho mais um 3 ali. Então, dá 45. Coloco o 5 aqui. Opa. Coloco o 5 aqui. E coloco o 4 aqui bonitinho. Certo? Aí vai ficar o quê? 6 vezes 1. 6 vezes 1 dá 6. Mais 4, 10. Então, coloca aqui. Bonitinho aqui. Certo? Coloca esse valor aí. Depois, o que eu vou fazer? Olha lá, eu vou apagar aqui aqueles numerozinhos lá em cima, só para não atrapalhar a gente, tá? Ó, apaguei eles lá em cima. Porque agora eu vou fazer a segunda parte da nossa multiplicação. Agora é com 4. Só que para isso eu tenho que fazer o quê? Igualar aqui minha casa aqui, ó. Coloco mais aqui, né? Ou tem gente que coloca um 0, tá? Eu coloco mais, eu prefiro colocar um mais, tá? É uma multiplicação normal, só que de 3 números por 2 números. 4 vezes 5 dá 20. Então, coloca o 0 aqui, sobe o 2 lá. 4 vezes 7 dá 28. Mais 2 dá 30. Coloca o 0 aqui. Opa, coloca o 0 aqui. E coloca o 3 aqui. 4 vezes 1 dá 4. Com 3, 4 mais 3, 7. E aí, a gente encerra aqui a nossa continha aqui, ó. Agora, a gente repete os números. 0 com 0, 0. 5 com 0, 5. 0 com 0, 0. E 1 com 7, 8. Professor, e as vírgulas? Como é que fica a questão da vírgula? Bom, a questão da vírgula, nós temos o seguinte. Aqui o número de cima tem 2 casas. E o número de baixo tem uma casa decimal. Ao todo, nós temos o quê? 3 casas decimais. Então, o que nós temos que fazer? Voltar 3 casas, ó, da direita para a esquerda, tá? Volta aqui 3 casas, aqui, da direita para a esquerda. E acrescenta-se o quê? A vírgula. Ou seja, o meu resultado, né? Ainda bem que eu fiz ali do ladinho, né? O meu resultado vai ficar o quê? 8,05. Olha lá, 8,05. Tá? Professor, e o 0 lá no final? O 0 no final pra gente não importa, tá bom? Certo? Se quiser representar ele, né? Olha, ó, mesmo resultado aqui, ó, que vocês fizerem aqui. Ah, professor, se tiver 2 casas decimais no número de cima e 2 na de baixo? 2 mais 2, 4. É só somar. Se tiver 1 em cima e 1 embaixo? 1 mais 1, 2 casas. E se não tiver casas decimais? Ah, se não tiver casas decimais, não coloca a casa decimal no número de cima. E o número de baixo tem 2 casas. Então, é 0 mais 2, 2 casas decimais. Certo? A gente conta quantas casas decimais. Lembrando que eu tenho que igualar a minha casa, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, assim, ó, 2 e multiplicar por 3,1, o que eu vou fazer? Eu vou igualar minhas casas. Olha lá, eu vou igualar minhas casas. Então, vai ficar o quê? 2,0. Ah, professor, posso igualar as casas? Posso igualar as casas, né? Posso igualar as casas. Posso não igualar as casas? Pode. Se você igualar as casas, você tem uma e uma. 2 casas decimais aí para tirar. E se eu não igualar? Bom, se você não igualar as casas decimais, o que você vai ter?
uma casa decimal só. Olha lá. Só tem uma casa decimal, olha lá. Uma casa decimal. Como é que ficaria isso daí? Vai ficar, o resultado disso vai ficar o quê? Mas se a gente fizer esse cálculo aí. Pode até ser o quê? Lembra que eu falei a menor quantidade de casas no número de baixo? Então é melhor a gente escrever esse número assim, ó. 3,1 vezes 2. Olha lá, porque 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. E aí, olha que interessante. Uma casa decimal. Volta uma, coloca a vírgula. 6 vezes 2. Por 2 é mais fácil, né? É o dobro, né? 3,1 mais 3,1, né? Certo? Então, alguns exemplinhos aí, né? De multiplicação para a gente estar trabalhando. Beleza? E divisão. Divisão também. E nós também temos que fazer ali, tomar cuidado ali com a operação de divisão, tá? Lembra que depois a gente vai ir para fração também, né? Pra gente poder trabalhar. Mas aí a fração a gente faz uma aulinha à parte aí, né? Pra gente relembrar alguns conceitos, tá? Então aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar aqui o 5,7 e vou dividir o 5,7 por 1,3. Nossa, professor, divisão com número decimal, dá para fazer isso? Dá, e é mais simples do que se parece. O que a gente tem que fazer? Sempre nós temos que multiplicar os meus números por uma potência de 10. 10, 100, 1000, 10.000, tudo de acordo com a quantidade de casas que eles têm. Então, por exemplo, aqui, esse meu primeiro número tem uma casa decimal. O segundo número, uma casa decimal também. Então, se eu multiplicar os dois por 10, se eu pegar esse número, multiplico por 10, pegar esse número e multiplico por 10, ele vai sumir essa minha casa decimal, certo? Ele não vai acrescentar o zero no final, professor? Não, se ele tem um número com vírgula, né? Vou dar um exemplo aqui, ó, né? Eu tenho aqui, por exemplo, aqui, ó, o número 2. Quando eu multiplico 2 por 10, o que acontece? Esse meu número 2, ele tem uma vírgula aqui embaixo, ó. E aí, essa minha vírgula, o que acontece com ela? Ela avança uma casa. Como assim avança uma casa? Bom, o 2, ele é escrito da seguinte forma, 2,00000, certo? E antes do 2 também tem um monte de zero, ó, um monte de zero. O que acontece quando eu multiplico por 10? A minha vírgula, ela avança uma casa. Ela pega aqui, ó, e avança uma casa. Ela vem parar aqui, ó, certo? E aí fica o quê? 20. A gente representa essa vírgula? Não, a gente não representa essa vírgula, porque não é usual, né? Atrapalha a visualização. Mas é dessa forma. Então, se o meu número já tem vírgula, por exemplo, 5,7, e eu multiplicar ele por 10, a minha vírgula avança uma casa e ela vai ficar como? 57, certo? Então, ele fica dessa seguinte forma. Ou é só fazer a regrinha, ó. 10, 5,7, ó lá. 0 dá 0. 0 vezes 5 dá 0. Mais 1 vezes 7, 7. 1 vezes 5, 5. Olha lá. Coloco o 0 aqui. Certo? 7 mais 0, 7. 5 mais 0, 5. Quantas casas decimais? Uma casa. Volta uma, coloca a vírgula. 57,0. Olha lá. 57. Bacana, né? Então, só alguns exemplinhos aí pra gente estar trabalhando aí, né? Divisão. Então, professor, beleza, com uma vírgula cada um. E se um deles tiver uma vírgula e o outro com duas vírgulas? Ah, e é bacana. Tudo que a gente faz de um lado da divisão, a gente tem que fazer do outro. É a mesma coisa na fração. Tudo que a gente faz em cima, a gente também faz embaixo. Sempre vai ser essa regra, tá? Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer aqui no caso? Para igualar essa parte, o que nós vamos fazer? Nós fazemos o seguinte, se aqui tem uma e aqui tem duas, ou ao contrário, tanto faz, para cada casa decimal a mais que ele tiver, eu multiplico por um zero a mais. Se aqui é uma casa e aqui é duas, então eu multiplico por 100 aqui e eu tenho que multiplicar por 100 aqui também. Professor, e se for duas casas decimais aqui e duas casas decimais aqui? Perfeito, 100 aqui e 100 aqui, certo? Como aqui é uma casa decimal aqui e uma casa decimal aqui, eu só multiplico por 10. Mas se fosse assim, ó, 2,1 dividido por 1,32, vou multiplicar por 100 aqui e vou multiplicar por 100 aqui. E aí vai ficar o quê? 210, certo? E aqui vai ficar dividido por 132.
Pronto, acabou, certo? Vai ser dessa forma que nós vamos fazer. Sempre, 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 tá bom? Por mais que seja o quê? Sempre a ideia é igualar as casas, tudo bem? A gente vai igualando as casas. Professor, se tivesse mais um número aqui, ó, sei lá, mais um número aqui assim, eu multiplico por 1000 aqui e por 1000 aqui. Aí aqui fica mais um zero e aqui fica o meu número inteiro. Sempre vai ser dessa forma. Sempre, sempre, sempre. Tudo bem? Certo? Então, só algumas regrinhas aí antes da gente iniciar, né? Alguns conceitinhos, né? Sempre tem que igualar aí. E aí, como é que vai ficar esse meu número? Bom, 57 vezes 10, a gente já viu, 57 não, 5,7, eu já estou dando a resposta, né? Vai ficar 57 dividido por 1,3 vezes 10, vai ficar 13. Olha lá. Bom, o 5 não dá para dividir por 13. Tem que ser, né? Tem que fazer o arquinho lá no 57 mesmo. Faz o arquinho lá, né? Ficou bem feio esse arquinho aqui, né? Certo? Faz o arquinho no 57. Aí a gente tem que ver quantas vezes o 13 cabe dentro do 57. Se a gente não sabe de cabeça, monta uma tabuadinha aqui, ó. Rapidinho aqui do ladinho, ó. 13 vezes 1. 13 vezes 2. 13 vezes 3. E assim por diante, ó. 13 vezes 1, 13. Aí mais 13. Vai dar o dobro, 26. E aqui, 3 vezes 3, 39, né? 13 vezes 4. 13 vezes 4 vai dar 40, né? 4 vezes 3 dá 12, certo? Ó, 4 vezes 3 dá 12. 4 vezes 10 dá 40. 40 mais 12, 52. Se eu avançar para o 5, vocês vão ver que vai passar do 57, né? Então, o correto aqui é a gente usar o quê? Divisão por 4. Por quê? 4 vezes 13, né? 4 vezes 13 é 52. Então, 4 vezes 13, coloca aqui, ó, menos 52. E aí, sobra o quê, ó? Do 2 para o 7, 2 para chegar em 7, sobra 5, certo? Beleza? 2 para chegar em 7, sobra 5. E 5 para chegar em 5, sobra 0. Consigo continuar? Consigo. Dá para dividir 5 por 13, professor? Não, não dá. O que eu tenho que fazer? Coloca um 0 aqui. Opa, coloca um 0 aqui. E coloca um 0, lá? Não, não coloca um 0, porque já tem o 4 lá. Lembra que eu falei nos slides anteriores? Se já tem o número, o que eu faço? Só coloco a vírgula. 50 dividido por 4... Opa, olha que legal que eu já fiz ali. Eu já fiz a minha tabuadinha lá. Olha que legal, né? Então, ó, 52. Bom, 50 é menor que 52. Então, não dá para usar 13 vezes 4. Tem que usar 13 vezes 3. Então, vai ficar 4,3. Porque 3 vezes 13 dá 39. Então, menos 39. Certo? E aí, faz a regrinha, ó. De 39 para 50, não vou nem fazer aqui a conta, o empréstimo aqui para o ladinho, né? Ó, 39 para 50 dá 11, né? Ó, 11. Vai ficar bem apertadinho aqui, tá? Ficou 11, certo? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer de novo. Acrescenta um 0, né? Acrescenta um 0 e continua a nossa divisão até o final. Professor, mas eu não preciso usar 5 casas, 6 casas, eu vou continuar até o número acabar? Não, né? Olha, nas alternativas, a alternativa está trabalhando com 2 casas decimais, faz 2 casas decimais e para. Faz 3 casas decimais e para. E para ali, tudo bem? Se às vezes a conta depende só disso daqui para finalizar, 4,3, você olha nas alternativas e tem uma alternativa com 4, por exemplo aqui, né? 4,38 e você chegou em 4,3 e a única alternativa que tem ali é 4,38 e o resto são 5, 6, alguma coisa, 7 e você sabe que é 4,38, pronto, marca essa alternativa. A gente ganha tempo ainda resolvendo a prova. Tudo bem? Não vou continuar aqui, que o espaço aqui ficou um pouquinho curto, mas a regra é a mesma. Acrescenta um 0 e 110 dividido por 13 e vai continuando fazendo essa conta. Tudo bem? Acabamos ali o conjunto dos números racionais, né? Estamos já finalizando nossa aula já, né? E estamos indo agora para os números irracionais. O que seriam os números irracionais? Eles são representados, né,
pelos números decimais, só que eles são infinitos e eles não são periódicos, tá? Então, lá nos racionais, eu posso representar os números racionais como sendo números inteiros, números naturais, números decimais, infinitos, só que periódicos. Então, decimais infinitos periódicos entra na dízima periódica, tudo bem? E aí é um número racional. E o número irracional, ele é um número não periódico, ou seja, ele é infinito e nunca se repete. Ele não tem um período de repetição. Por exemplo, raiz de 3, olha lá, 1,7320. Raiz de 5, 2,2360. Raiz de 7, 2,6457. Tá vendo? Ele não se repete. O pi, 3,14159265. Tá vendo? Ele não se repete. Ele é infinito, tá? Na verdade, qualquer raiz de um número primo. O que é um número primo, professor? Número primo são aqueles números que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, 2, 3, porque o 3 dá para dividir por 3? Dá, fechou, maravilha, dividiu por ele mesmo. 3 dá para dividir por 2? Até que dá, mas não é a regra é divisão exata. 3 dividido por 2 dá 1,5, então não vale a regra. Então, 3 continua sendo primo. E depois o próximo, 3 dividido por 1. Então, vai pegando ele e vai voltando os meus números, né? Certo? Então, não dá, né? Então, 3 é um número primo. O 4. O 4 não é um número primo, por quê? Na verdade, o único número par que é primo é o 2, porque todos os outros números que são pares são divisíveis por 2. Então, o único número par que é primo é o número 2, certo? Todos os outros pares são múltiplos de 2, por isso que a divisão dá exata, né? Lembra lá do resto do zero? O 3, o 5 é um número primo, porque o 3 não dá para dividir por 3, né? E nem por 2, certo? Só por 5 e por 1. O 6 não é primo, que é par. O 7 também é um número primo. O 8 também não é número primo, que é par. O 9 não é número primo. Por que o 9 não é número primo, professor? Mas é ímpar. Mas 9 é um múltiplo de 3. 3 dividido por 3. Por isso que o 9 não é primo. Certo? Depois disso temos o 11, temos o 13, certo? O 17, o 19, o 23 e assim por diante. Tá bom? Eles são infinitos, tá? Qualquer raiz de um desses números primos, ele é um número irracional. Tá bom? Olha lá, o número irracional, ele fica do lado de fora. Por que ele fica do lado de fora, professor? Porque ele é infinito, ele é um número decimal, então decimal já é aqui uma característica dos racionais, só que ele não é periódico, então ele não é um racional, certo? Ele fica do lado de fora, tudo bem? Se ele fica do lado de fora, tá? Então ele pode ser negativo? Pode ter alguma classificação negativa para ele sim, com certeza. Só que ele é específico, é um número que a classificação é dele. Por isso que ele não se mistura com os outros. Ele é específico. Professor, tem outros números a não ser as raízes? Tem o número de Euler, tem o número de Phi, tem vários outros números, tá? Também são irracionais, tá bom? Mas os mais comuns ali eu mostrei para vocês, tá? E aí chegou o conjunto dos números reais que viu essas, né? Falou assim, mas como assim você não se mistura com esse daqui? Então vem cá e dá um abraço aqui, e aí eu abraço todo mundo e pronto. Então os reais, o conjunto dos números irracionais é representado por essa letrinha I, tá bom? Certo? Parece um 2 ali, né? Mas geralmente ele é assim, ó, ele é representado dessa forma. Um I, né? Que tem um risquinho aqui assim, tá bom? Então ele é representado dessa forma, tá? E o conjunto dos números reais, né? E nós podemos aplicar qualquer operação, tá? Matemática dentro dela. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação ou radiciação, tá bom? Tem outros conjuntos numéricos, professor? Tem outros conjuntos numéricos, mas a gente não estuda esses outros conjuntos numéricos, só ensino superior, né? Em casos específicos que a gente acaba estudando outros conjuntos numéricos, tá bom? Aqui a gente encontra, né, o conjunto dos números naturais,
o conjunto, olha que bacana, aqui dá pra gente brincar um pouquinho mais, ó. Os naturais está contido nos inteiros, os inteiros está contido nos racionais, os racionais está contido nos reais, né? Os irracionais está contido nos reais, porém os racionais não está contido nos reais, os irracionais não está contido nos racionais, e nem os racionais contido nos irracionais, certo? Então eles não têm esse pertencimento, ele é fora, ele é a parte. E os racionais? Os racionais são esses números aqui, decimais, infinitos, só que eles têm, os infinitos, né, ele tem um período de repetição, tá bom? Já os irracionais não, certo? Por isso que eles são chamados de irracionais, tá? Não tem uma razão que eu posso representar. Todo número racional, eu posso representar ele por uma divisão, já os racionais não, tá? Beleza? Lá, as dízimas periódicas lá, né, eu posso representar por uma divisão. Os irracionais não tem como, tá bom? E os reais abrange todos eles. Olha lá. E o símbolo dos reais é um Rzinho, tá? Ah, um Rzinho, como que a gente escreve esse Rzinho na mão, professor, né? No manuscrito, né? A gente coloca um tracinho aqui assim, né? Mais um aqui e puxa aqui um R aqui, né? Mais ou menos isso, né? Certo? Puxa mais um risquinho ali. Quer dizer que a gente já está trabalhando nos reais. Beleza? Conjunto dos números reais. Aqui a gente pode fazer todas as propriedades. Todas. Soma, olha lá. Eu posso misturar números, né? Posso fazer uma bagunça aqui, né? Posso misturar números, somas, né? Todos os números inteiros, reais, todos os números inteiros, racionais e irracionais são números reais, tá bom? Olha lá, números com vírgula, números decimais, segue a mesma lógica de subtração comum, tá? Multiplicação segue a mesma regra, a gente pode fazer todos os procedimentos, né, de multiplicação também com os números reais. Divisão, posso dividir qualquer número, né? O legal é que ele tem a propriedade do fechamento? Tem, porque se eu pegar um número real e multiplicar, dividir, somar, subtrair, né, fazer qualquer operação com ele, com outro número real, ele vai chegar no número real. Aí tem a propriedade do fechamento. Galerinha, finalizamos então aqui a nossa aula sobre conjuntos numéricos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, né? Nos mandem uma mensagem, mande um e-mail, mande uma mensagem no WhatsApp, manda uma mensagem lá no fórum, tá? A participação no fórum é bem legal, né? Que aí tem outros alunos ali participando ali também, tá bom? Que podem nos dar ali um apoio muito bacana. A aula ficou bem longa, mas para conjuntos numéricos a gente precisa ter bastante conteúdo aí para a gente está trabalhando, não, desculpa, e acessem os exercícios da plataforma, né? Façam os exercícios na plataforma, validem lá essas informações, né, dos exercícios, né? E qualquer dúvida, manda pra gente lá, escreve no fórum lá que a gente estará auxiliando vocês aí a todo momento. Certinho, pessoal? Então um grande abraço aí, até a próxima aula. Tchau, tchau!